Bom dia, irmãos, amigos, familiares, seguidores. Tenham todos um dia de descanso, um dia de paz, um dia de confiança nesses tempos difíceis que estamos atravessando. Que Deus abençoe a todos. Hoje eu quero falar em 2 Timóteo 3, 1 a 9. Algo que sempre me chama atenção para aquilo que acontece na igreja chamada evangélica e também no mundo e em todas as áreas da nossa vida ou da vida comum sobre a terra. E o texto lá nos diz assim: sabe, porém, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entanto, o poder. Foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Quando olho para a história, desde a criação do mundo até a atualidade, para mim fica muito claro como a humanidade, após o pecado original, ou seja, o pecado de Adão, se mantém em rebeldia contra Deus. Sempre, sempre amantes de si mesmos, de seus deuses, de seus sistemas políticos, religiosos. Uma coisa que me chama a atenção no texto é que ele chama a atenção para os últimos dias, que seriam de tempos difíceis. Bem, se entender que os últimos dias se referem à dispensação da graça, ou seja, da primeira vinda de Cristo até a sua segunda volta, quando então se terá o julgamento final de todos, compreendo as várias guerras, quedas morais, religiosas, políticas. Poderíamos citar a queda do Império Romano, as chamadas guerras mundiais, compreendendo a Primeira e Segunda Guerra, tantos regimes que surgiram, caíram e sempre fruto do orgulho, do despotismo, da psicopatia de alguns. Tantos escritos por homens e mulheres que, em suas épocas de eminência, tiveram algum valor e agora estão no esquecimento. Enfim, tempos difíceis é uma questão de visão temporária e também histórica. Vamos ao texto. O que seria o homem nestes tempos difíceis? Primeiro, blasfemadores. Mas o que é blasfêmia? É uma ofensa a uma divindade, é um insulto a uma religião ou a tudo que é considerado sagrado. É a difamação do nome de um Deus. Injúria. Isso é blasfemar.
Tivemos isso em toda a história do mundo e na atualidade vivemos plenamente isso. O segundo ponto, jactanciosos. Para mim, o ápice do orgulho é a jactância. São pessoas que se orgulham de seus feitos, arrogantes, fazem autopronunciamento de seus atos, seus méritos próprios. Em terceiro lugar vem egoísta. Amor exagerado pelos interesses de si mesmo. E desprezo aos outros. Presunçoso, toma tudo por referência a si mesmo. Tudo, ele é a referência. Quarto, avarento. Mesquinho, miserável, sovina, que não é generoso, que não traz caridade. É aquele que é sordidamente apegado ao dinheiro. Sexto, arrogantes, prepotente, considera-se acima de todos alguém que não tem caridade alguma. Falta-lhe humildade. Juntando tudo isso, vamos encontrar os desobedientes aos pais, pois são desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, não conseguem ter domínio de si mesmo, o que os leva a serem cruéis, inimigos do bem, pois normalmente são traidores, atrevidos, enfatuados. Esse é um adjetivo que liga a presunção arrogante. Tudo que os leva a ser amigos dos prazeres carnais são os prazeres que satisfazem seu próprio ego, seja em qual área de todo o seu ser. Se tornam, por natureza, inimigos de Deus. O interessante é que essas pessoas têm forma de piedade. No entanto, negam-lhe o poder, a eficácia desta piedade. Porque tudo o que eles falam é apenas uma falácia. Se vestem de uma forma, falam de uma forma, por detrás disso oculta a grande verdade que eles têm dentro do coração, que nada mais é do que mentiras que querem executar. É destes que a exortação diz que fujamos deles, pois eles são sorrateiros, ou seja, ardilosos em conquistar mulheres sobrecarregadas de pecado, também homens que são conduzidas por várias paixões. Assim como muitos homens estão no mesmo nível e aí não tem diferença de sexo. Para estes, especialmente para aqueles que se dizem evangélicos ou cristãos, é que a afirmação é: aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Não podem chegar ao conhecimento da verdade devido a estarem cegos, envolvidos consigo mesmo, em seu orgulho extremo, que nunca admitem nada que os contrarie. A palavra de Deus, queira crer ou não, ela confronta tudo isso e se opõe a tudo isso, porque são sentimentos e características que fragmentam a sociedade humana e não conseguem chegar ao conhecimento da verdade, à união, porque lhes falta humildade. Na realidade, essas pessoas estão em todas as classes sociais, políticas e religiosas. Mas são as que mais vão sofrer. Elas nunca irão avante. Sempre têm seus momentos de glória humana, mas logo caem. E não é só isso. No juízo final, eles terão a recompensa dos seus próprios atos. Ouvi muito no dia 30 torcedores de dois times que decidiram entre si a final da Copa Libertadores da América. Esta frase que eu ouvi muito: rumo à glória eterna. Miseráveis que são, não percebem que eles mesmos não são eternos aqui na Terra. É que tudo isso que está na Terra não será eterno. Nem as academias da imortalidade que criaram não são eternas.
Porque se um deles for salvo no céu e na nova terra, disso nunca se lembrarão. Acabou a eternidade dela. Para os que não forem salvos, levarão em memória esses momentos de glória que dizem ser eterna, porém para seu próprio tormento, sem a alegria da vitória que aqui obtiveram. Portanto, obter fama e qualquer outra coisa que venha satisfazer estes desejos leva o homem ao tormento eterno após a morte física. Eu fico triste aqui porque a igreja que se diz Igreja de Cristo deveria entender isso. No entanto, esta carta foi escrita para a igreja e estas características dos homens estão na igreja. Enquanto que os que se humilham diante do Senhor, após morte física, desfrutarão de paz, saúde, sanidade completa, porque seu espírito e corpo serão perfeitos. Gostaria que você pensasse nisso e medite. Deus te abençoe.